Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que você está vendo este vídeo. Se você não me conhece ainda, prazer, eu sou Cris Bonato e eu venho aqui todo domingo, acredita? Todo domingo eu coloco vídeo aqui, posto vídeo no canal. Eu espero que o microfone esteja funcionando. Oi, espero que sim, né? Que o som esteja bom, que a imagem esteja boa e é isso que importa. E vamos lá. Bom, gente, no vídeo anterior eu falei um pouco sobre os 8 princípios, dei uma introduzida do porquê do início do canal, então eu não vou ser repetitiva, porque eu sei que tem gente que pode estar assistindo esse vídeo pela primeira vez, mas também tem o pessoal aí que me acompanha, né? Então, para não ficar vendo sempre a mesma coisa, vamos ser objetivo e também pretendo fazer um vídeo mais objetivo hoje. Então, estou aqui com as minhas anotações, estou num período muito profundo, muitas coisas acontecendo aqui e aqui, e isso reflete nos conteúdos que eu crio, né? Então, na semana passada, eu falei sobre o ato de transformar. Falei lá dos alimentos que daí, né, se transformam e tal, e falei que a gente não precisava jogar o velho fora, né, que seria o nosso atual, para ter um novo, que a gente transforma, né, esse velho, esse atual, para esse novo que a gente quer chegar. E aí, seguindo nesse tema de transformação, eu assisti de novo 2 vezes o vídeo da semana passada, e agora eu vejo que eu tô entrando numa fase mais profunda desses conteúdos aqui. Então eu não quero fazer vídeos muito extensos, porém, os conteúdos, eles são profundos, né? Quando a gente fala de espiritualidade, eu não quero, como a Paty diz, eu quero ser gente profunda, eu não quero ser essa gente rasa que assiste um vídeo, que lê um livro e acha que já sabe de tudo. E eu não venho aqui para dizer o que você tem que fazer na sua vida, eu venho aqui dizer como eu me sinto, as coisas que eu faço na minha vida, que eu pratico, as coisas que eu mudo, que eu percebo, que fazem sentido para mim e podem fazer sentido para você também. Então você filtra aí, vê se esse conteúdo é para você. Se você tiver TDAH, autismo, assim, acelera o vídeo se for muito lento para você conseguir acompanhar o raciocínio. Beleza? Então vamos lá. Transformar, ele exige escolhas, né? Exige decisões. Decisões exige responsabilidade. E eu percebo, que o povo foge hoje é de responsabilidade. Seja no trabalho, seja nas coisas do dia a dia, da sua própria casa, da criação dos filhos, das atitudes mesmo, sabe? Eu vejo que o pessoal está muito resistente a se responsabilizar. E quando a gente fala, né, como eu como terapeuta, que o processo terapêutico ele não é um resultado que depende só do terapeuta, ele conta com a participação do consultante, né, para que ele tenha resultados, né? A terapia é muito boa, a técnica é muito boa, mas a gente precisa da abertura, do envolvimento do consultante nisso. Então é a mesma coisa na sua vida, se você, né, tem que se responsabilizar quando a gente erra, quando a gente acerta, tem que comemorar. Quando a gente erra, a gente pensa, putz, errei de novo, vamos lá, vamos fazer, vamos corrigir, o que precisa ajustar, né? O que a gente precisa alinhar. E isso é se autorresponsabilizar, né? Inclusive, eu fiz um post hoje no meu Instagram sobre isso, Cris Bonato terapeuta, Cris Bonato _ terapeuta, e eu falei sobre os conselheiros do caos, né? A frase que tinha lá é: alguns falam o que sabem e muitos falam sem saber. Então a gente tem que cuidar muito onde a gente busca conselho, onde a gente busca orientação, para que a gente não caia aí nesses conselheiros do caos. Então entra lá no Instagram, já aproveita para me seguir e vê lá, lê esse post, não é um post muito comprido não, e tem um grande aprendizado lá, ok? Então vamos falar das escolhas e das transformações que a maioria das pessoas querem. A questão financeira, né, sempre tem alguém ali, sei lá, de 10 pessoas, 8 pessoas
vão falar que estão apertados financeiramente, que não tem uma reserva ali de oportunidade, nem uma reserva de emergência, e que vive sempre no vermelho, ou pegando dinheiro emprestado, ou algo do tipo. Então, essa é uma das maiores, talvez, insatisfações que aparecem, né? Se a gente for perguntar para as pessoas. Se você quer mudar isso, você vai precisar mudar os seus hábitos, certo? Então, você vai mudar os seus hábitos e vai ter novas atitudes com relação ao seu dinheiro, certo? Então, você vai ter que, talvez, cancelar algum cartão de crédito, você vai ter que negociar dívidas, se você tem dívidas, então isso vai gerar um movimento seu. Negociar dívidas, procurar, né, os seus credores, você vai ter que reavaliar a forma onde você gasta seu dinheiro, talvez listar, né, fazer uma lista, uma planilha, um caderninho lá, enfim, dos seus gastos. Isso vai gerar um movimento e se você quer mesmo ter essa mudança, você vai precisar fazer isso. Mas você tem escolha? Vamos para pensar se a gente tem escolha? Se você quer mudar isso, não, você não tem escolha. A gente não tem escolha, né? Eu vou ter que fazer. Eu vou ter que arranjar um meio de fazer isso. Por exemplo, tava nessa questão financeira. Eu nunca fui assim, nossa, não tenho dinheiro. Graças a Deus, desde muito pequena eu gosto do dinheiro, sempre trabalhei com questões relacionadas ao dinheiro e eu gosto muito disso, desse gerenciamento financeiro. Então eu tenho facilidade com isso. Então, por mais que eu fale, olha, esse mês tá apertado e tal, eu sempre tenho uma reserva lá. Mas é um investimento que eu não quero mexer, enfim, eu coloco essas metas na minha cabeça. Mas eu venho de um mês aí, né, dezembro e tal, que teve muitos gastos. Eu tô, né, eu sempre falo aqui no canal as coisas que eu tô fazendo, então eu fiz algumas reformas em casa, teve os amigos secretos, eu viajei, então teve gastos que são fora do padrão. E isso ocasionou um gasto mais elevado. Então, eu comecei esse mês com uma estratégia nova. Então, não é porque eu sou uma pessoa que tem lá uma reserva que eu não mexo na minha estratégia relacionada ao dinheiro, que eu não faço novas metas, que eu não mudo alguns hábitos para ver se funciona melhor, eu vou testando, entendeu? O meu hábito agora, por exemplo, esse mês é não usar cartão de crédito para nada que for de consumo, assim, abastecer, mesmo que gere cashback, pontuação, enfim, eu não uso, não tô usando. E o dinheiro que eu tenho para gastar esse mês, eu peguei em espécie, em dinheiro. Fazia muito tempo que eu não andava com dinheiro. Tava sempre passando no débito, transferido do cofrinho, tá lá, sacava e tal. E eu falei, não, esse ano eu vou começar usando a questão do dinheiro, em espécie. Então, veja, eu mudei um hábito para ver se ele funciona melhor, porque eu sei que eu tenho que conter gastos. Então, eu crio formas de me proteger de mim mesma, entendeu? Então, vamos lá. Outra coisa que pega muito aí no pessoal, principalmente no início do ano, final do ano e início do ano. Emagrecer, perder peso, certo? Se você for perder peso, se quiser perder peso, você vai ter que passar por uma reeducação alimentar. Então, você vai ter que mudar hábitos alimentares. Vai ter que incluir exercícios físicos na sua rotina, se você não tem. E você vai ter que evitar ir em alguns lugares. Por exemplo, se você gosta muito de hambúrguer, gosta muito de pizza, e, poxa, tem um aniversário para ir aqui numa pizzaria. Ou você vai, se você for controlada, você vai e você não come pizza, né? Se é uma pizzaria que tem lá uma opção de salada ou algo assim, ou você não vai, né? Então, se você tem o hábito de todo final de semana pedir algum lanche, alguma coisa no delivery, né? Você com a sua família, ou de você sair e fazer algum lanche, esse hábito também vai precisar mudar. Porque você fez uma escolha, né? Você tomou uma decisão que é de emagrecer. Então, todas as suas atitudes e suas escolhas vão ter que ser compatíveis com isso. Mas nem sempre é assim. E também não é uma coisa rápida de se fazer. Mas que ponto que eu quero chegar? A gente tem escolha? A gente tem escolha? Já ouviu aquela coisa, eu não tive escolha. Não, a gente tem. Só que se a gente escolher,
a gente tem que se responsabilizar por aquilo que a gente escolheu. Até escrevi aqui, você pode escolher fazer ou não, mas não pode reclamar do resultado se você não fez a sua parte. Certo? Então, o que acontece? Quantas vezes a gente fica, mas por que não deu certo tal coisa? Tá, mas eu fiz. Eu realmente fiz algo condizente com a minha decisão? Sabe? Então, aqui eu coloquei outras coisas, né? Além do emagrecimento, a questão de mudar de emprego, a questão de se relacionar melhor com alguém, seja com o filho, com a sua namorada, né? Com os seus pais, com alguém da sua família, alguém do seu trabalho, que você não desce. Não, eu escolhi, então eu vou, né? Eu vou permanecer nesse emprego, eu gosto desse emprego, mas eu preciso aprender a relacionar melhor com essa minha colega de trabalho, com o meu chefe, com o meu par, né? E como que você vai fazer isso? Você vai ter que olhar para essa situação para conseguir montar uma estratégia de como melhorar isso dentro dos seus conhecimentos, dentro das suas dificuldades, dentro das suas limitações e conforme as habilidades que você tem, né? Mas você pode escolher não fazer isso também e continuar com esse problema e ver até onde ele vai te levar, né? Se você for continuar no peso que você tá, isso vai acarretar problemas de saúde, né? Muitas vezes, se você permanecer no emprego que você tá, também vão acarretar problemas de saúde, né? Se você continuar sempre devendo, você vai continuar nesse ciclo vicioso e não vai mudar, né? Então não espere mudanças se você não mudar de atitude. Então, Cris, mas eu não tive escolha. A gente não tem escolha. Não, a gente tem escolha. Se a gente escolher que a gente vai mudar, a gente tem que começar a mudar, mesmo que seja lentamente, até que de repente a gente vai mudando uma coisa, depois a gente vai mudando outra, mas a gente vai mudando. E daí a gente se decepciona. E daí a gente fala, ai, cara, não deu certo. Não deu certo, ó. Fiz um negócio aqui, não deu certo. Ó, vou dar um exemplo meu com meu filho. Meu filho tá numa fase, né, de um tempo pra cá, que a nossa relação ficou difícil de lidar mesmo. E você acha que eu não me cobro? Mesmo sendo terapeuta, mesmo tendo o conhecimento que eu tenho, e eu me cobro, mas eu comecei a pensar diferente. Falei, não, eu vou fazer o que eu posso fazer, dentro do meu conhecimento, dentro do meu limite, mas tem a parte dele também. Então, eu penso em maneiras de tornar esse relacionamento mais leve. Pra mim, porque eu que lido comigo. E eu não sei o que ele sente. E eu não posso obrigar ele a falar, né? E ele tem 12 anos, então ele sente as coisas em intensidades e de maneiras diferentes do que eu. Então eu penso assim, não, eu vou cuidar de mim e tentar me melhorar para eu poder lidar melhor com isso. Entende? Se ele vai fazer as mudanças dele, se ele vai entender isso, se ele vai compreender, talvez agora, talvez depois, é dele. Eu não posso interferir nesse processo dele. Gente, é fácil? Não. Não é fácil. Porque primeiro a gente tem que entender que a gente não muda ninguém. A gente só muda nós mesmos. Primeiro a gente tem que tentar praticar uma empatia, se colocar no lugar da pessoa, tentar entender que aquele talvez não é o momento dela, que a gente tem níveis diferentes de conhecimento, de experiência, de momento de vida mesmo. E a gente tem que respeitar isso. Só que também a gente tem que dar o nosso limite. Por quê? Porque as coisas que são importantes para nós, talvez só a gente saiba. E a gente saiba onde está aquele limite. Isso com o seu esposo, isso com a sua esposa, namorado, namorada, com o seu chefe, com o encarregado, com um amigo seu que está te incomodando, às vezes com comentários que, poxa, não tão legais. E você pensa, é a minha amiga há muito tempo, eu tenho que relevar. Nem vou falar nada, eu vou evitar esse conflito com a minha irmã, com o meu irmão, com meu pai, com a minha mãe. E olha, aí pega, em questão familiar, pega
muito, muito, muito. Eu tenho tido muitos desafios e muitos entendimentos e compreensões ligadas à família ultimamente. Então é isso que eu falo. Tem muita coisa acontecendo aqui, tem muita coisa acontecendo aqui, e também é preciso organizar essas ideias. Então vamos pensar que os nossos sims sejam sims e que os nossos não sejam não. A gente tem que ser coerente com aquilo que a gente quer pra gente, sabe? Eu não tô dizendo pra você, escolha isso, escolha aquilo, não, mas se você escolher, então que seu sim seja sim e que seu não seja não. Seja coerente com aquilo que você fala, seja uma pessoa sensata, porque aí sim a mudança começa a acontecer, mesmo que lenta, mesmo que pequena, ela acontece, né? Eu anotei uma coisa que eu li no material esses dias, que é a minha previsão astrológica de 2026, que eu fiz com a Aline Schultz, e diz assim: a mudança verdadeira começa quando você olha para o que sente antes de trocar o que está ao redor. Veja, né? Veja como isso tem muito a ver com o nosso tema de transformação e de escolhas. Então eu vou ler de novo, tá? Se você quiser anotar, pausar o vídeo, anotar aí. A mudança verdadeira começa quando você olha para o que sente antes de trocar o que está ao redor. Então você pensa, eu vou sair desse emprego. Eu vou acabar com esse casamento, eu vou acabar com esse relacionamento amoroso, eu vou me distanciar dessa pessoa porque não me faz bem e é nela que tá o problema, ela diz coisas que me incomodam, então eu não vou ficar perto dela. Ou ela tem, sei lá, a presença dessa pessoa me incomoda, então eu vou me afastar. Mas a gente não olha no porquê, o que a gente tem que aprender com aquilo, sabe? O que a gente tem que aprender com aquilo que nos incomoda tanto? Vamos refletir. E uma última coisa pra gente refletir, que é quando algo não faz mais sentido, a gente entra num período de confusão, de ansiedade, de frustração, de inquietação, enfim, uma turbulência interna. Só que esse período ele acontece porque a gente precisa encontrar algo novo, né? Um período, é um espaço de tempo até que a gente encontre algo novo para a gente colocar nesse lugar. Então veja, a gente tem muitas crenças limitantes. A gente recebe essas crenças desde quando a gente é muito criança, às vezes até na barriga da nossa mãe, a gente vai ouvindo coisas e a gente vai sendo ensinado. E aí chega um momento, e principalmente esse ano, tá? Que muitas questões, às vezes, muito rígidas ou certezas, assim, muito absurdas, elas vão cair por terra nesse ano de 2026. E isso vai dar um bug no nosso sistema. Porque isso era tão verdade. Isso era tão meu. E daqui a pouco não vai ser mais. E isso vai sim gerar um período de confusão, que talvez você tenha que se recolher, ficar mais em silêncio e tentar entender isso para não meter os pés pelas mãos e para saber onde você tá pisando e falar, meu Deus, mas se não é isso, o que é? Né? Isso pode acontecer com religião, com família, com trabalho, com a forma como você se vê e a forma como você vê as pessoas. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar de um tempo pra gente resetar, pra gente buscar conhecimento, buscar informação, pra gente pôr algo novo nesse lugar, pra gente ocupar esse lugar com um novo pensamento, com uma nova visão sobre aquilo. Então não se desespere quando isso acontecer. Não se desespere quando algo velho, algo que não faz mais sentido cair por terra e você não souber o que pôr no lugar. Lembre desse vídeo, assista ele de novo se for preciso, mas pense que é um tempo, faz parte do processo, até que algo novo seja colocado no lugar. Então vamos sair com essa visão de transformação, das escolhas, do poder das nossas escolhas, e que sim, a gente tem escolha de fazer ou não fazer, mas
a gente tem que arcar com as consequências. A gente tem que, bater no peito. Sempre falei isso pro meu filho. Bate no peito e toma o que é teu. Bate no peito e chama pra você. Essa é a responsabilidade. É a sua vida. Como que você vai terceirizar isso? Como que você vai colocar essa responsabilidade na mão de outra pessoa? Não tem, gente. Não tem como. Então vamos chamar pra gente. Vamos bater essa bola no peito aí, dominar no peito e falar, cara, é meu, né? Se chutar errado é meu e se fizer o gol também é meu, né? Vamos nisso? Então, ótima semana pra você. Compartilhe esse vídeo pra mais pessoas. Siga o canal se ainda não segue. E até semana que vem. Beijo. Tchau.